Olá, boa noite. Boa noite. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal concedeu liberdade ao ex-ministro José Dirceu. Dirceu foi condenado a 30 anos e 9 meses de prisão pelo TRF4 e cumpre pena no presídio da Papuda, em Brasília. A repórter Carla Lucena tem mais informações. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. A decisão da segunda turma foi por maioria, 3-1. A determinação de suspender o cumprimento da pena de José Dirceu aconteceu hoje no comecinho da tarde, ainda durante a sessão extraordinária da segunda turma, que teve início logo no começo da manhã. O julgamento de José Dirceu fez parte de uma análise de um recurso apresentado pelos advogados do ex-ministro, como vamos ver na reportagem. No recurso, a defesa de José Dirceu alegou falta de fundamentos para manter a prisão do ex-ministro. O relator do pedido, o ministro Dias Toffoli, decidiu de ofício suspender provisoriamente o cumprimento da pena, até que o Superior Tribunal de Justiça julgue recurso em tramitação naquela corte. No STJ, os advogados questionam a condenação de 30 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Dirceu foi condenado na Operação Lava Jato. Eu mantenho o julgamento da ação improcedente com a concessão da habeas corpus de ofício em razão da plausibilidade dos recursos excepcionais que foram apresentados por conta da dosimetria da pena, que pode ser alterada, vindo a alterar o regime que hoje se encontra cumprindo o ora reclamante. Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski acompanharam o relator. O ministro Edson Fachin foi o único a divergir. Para ele, não há ilegalidade na execução da pena de José Dirceu. Entende inexistir a alegada violação, porquanto o ato reclamado limitou-se a estabelecer, com amparo e entendimento massivo dessa Corte, a determinação de início de cumprimento provisório da pena imposta ao reclamante, quando já não mais pendiam recursos dotados de efeito suspensivo. O ex-ministro está preso desde maio no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. E ainda durante a sessão extraordinária, os ministros também determinaram a suspensão do cumprimento da pena do ex-tesoureiro do Partido Progressista, João Cláudio Genot. Genot cumpria a pena também desde maio, de um pouco mais de 9 anos de prisão. Ele foi condenado na Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e associação criminosa. E ainda durante a sessão extraordinária, os ministros decidiram anular provas colhidas durante busca e apreensão realizada pela Polícia Federal no apartamento funcional da senadora Gleisi Hoffmann. Segundo os ministros, essa autorização dessa busca no apartamento foi feita pela Justiça Federal e caberia apenas ao Supremo autorizar esse tipo de operação, já que a senadora tem prerrogativa de foro. E agora, na sessão ordinária, que teve início à tarde de hoje, por volta das 3h30 da tarde, os ministros começaram a julgar uma denúncia contra o senador Ciro Nogueira e outros 4 acusados. Vamos acompanhar. Na denúncia da Procuradoria-Geral da República, o senador Ciro Nogueira é acusado de pedir e receber propina de R$2 milhões da UTC Engenharia. Os valores teriam sido repassados em 2014 e supostamente pagos para favorecer a empreiteira em obras públicas. O caso ainda envolve o esquema de corrupção na Petrobras revelado pela Lava Jato. Além do parlamentar, também são acusados no inquérito Fernando Mesquita, ex-assessor do senador, os advogados Fernando Hilges e Sidney Sá e também Ricardo Pessoa, ex-presidente da UTC. A exposição dos fatos criminosos e as indicações das provas minuciosamente descritas na denúncia, de forma a possibilitar o regular exercício do contraditório e da ampla defesa de todos os aqui investigados e denunciados, é firme o entendimento dessa Suprema Corte, no sentido de que, nessa fase processual, não é necessário um exame exaustivo, vale dizer, um juízo de certeza da prática dos crimes imputados, bastante a demonstração da plausibilidade da acusação para o recebimento da denúncia. As defesas do senador e dos demais acusados alegaram que a PGR se baseou apenas em relatos de delatores e não haveria provas contra eles. O ministro Edson Fachin, relator da ação, não recebeu a denúncia contra os advogados Fernando Hilges e Sidney Sá. Já contra o senador Ciro Nogueira, Fernando Mesquita e Ricardo Pessoa, o relator considerou que há indícios da participação em atos ilícitos.
a denúncia, portanto, o recebimento relativa à solicitação e aceitação de recebimento de vantagem indevida, bem como o pagamento desdobrado em repasse em espécie, como descritos no subitem 4A da inicial e imputados a 3 dos denunciados: Ciro Nogueiro Lima Filho, Fernando Mesquita Carvalho Filho e Ricardo Ribeiro Pessoa. E após o voto do relator, o ministro Dias Toffoli divergiu. Para ele, não há provas suficientes para aceitar a denúncia contra nenhum dos 5 acusados. O ministro Gilmar Mendes pediu vista para analisar melhor a denúncia contra o senador Ciro Nogueira, o ex-assessor Fernando Mesquita e também o ex-presidente da UTC, Ricardo Pessoa. Já em relação aos advogados acusados neste inquérito, por unanimidade, os ministros decidiram arquivar e rejeitaram a denúncia. A sessão da segunda turma terminou agorinha há pouco e, por último, em último caso analisado, os ministros rejeitaram a denúncia apresentada contra o deputado federal Tiago Fragoso. E agora voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla.